A recompensa do covarde é viver mais um dia com medo. Alô, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Esse não é um vídeo de Warhammer. Eu sou o Lucas e apesar de Warhammer e as sátiras, de guerra estarem em voga mais do que nunca agora em tempos de guerra, esse não é um vídeo sobre Warhammer. Eu, na verdade, anotei essa frase há uns tempos atrás para falar sobre a pornografização da violência. Tem até uma música da banda Tool, muito boa, chamada Vicarious, que fala da maneira com a qual a gente lida de forma vigarista com a violência, através de obras, de catarses. Mas, falando disso, pensando sobre isso e percebendo como o tema era sensível, eu me toquei que eu caí de volta no eterno paradigma do arte e medo, que também é um livro muito clássico, tanto na cultura americana, como nos cursos de escrita criativa e de artistas e arte em geral. E como eu falei, eu gosto de Darktide, um jogo extremamente violento de Warhammer, como tudo que é de Warhammer, onde só existe guerra e apenas existe guerra, e gosto de Helldivers 2, que é um jogo também bastante violento, que satiriza a democracia baseado em tropas estelares. Mas pensando sobre isso e sobre essas formas satisfatórias de lidar e de engajar com o que é, insatisfatório e às vezes inimaginável, tem vídeo sobre o inimaginável e o destino das imagens do Jorge Didi Huberman na área de membros, bastante interessante se você está nessa área. E, vale falar sobre como a gente lida com esses temas tórpidos através da arte e onde é que o medo e a arte e a vontade do artista se encontram. Se você tem ou busca fomentar alguma da veia criativa, o que eu falo nesse vídeo provavelmente vai te interessar. Então, como nunca pode faltar a filosofia, vamos voltar no tempo, lá para o final das minhas férias do trabalho, no dia em que eu sentei na sala e comecei a relacionar trechos do livro Arte e Medo com a pornografização da violência e com uma citação que eu gosto muito do filósofo favorito, do meu filósofo favorito, Wilhelm Flusser, que é uma citação do José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset. Bora lá? E eu anotei essa frase aí inicialmente para fazer um vídeo sobre a pornografização da violência, Eu gosto de um jogo do Warhammer chamado Darktide, bem violento assim, mas o loop de gameplay é bem satisfatório, infelizmente eu gosto dessas coisas, mas até faz um tempão que eu não jogo, mas enfim, Helldivers, por exemplo, eu gosto bastante. E são a mesma ideia dessa guerra e satirizada, uma maneira satisfatória de engajar uma coisa completamente cruel e horrorosa. Mas enfim, esse não é o tema desse vídeo e eu prometo que nesse vídeo não vou chegar em conclusão nenhuma. Não, mas brincadeiras à parte, de verdade, eu li essa frase, estava lendo minhas anotações para gravar um vídeo e essa frase me chamou muito a atenção porque todo ano eu passo por um conflito, desde que eu tenho 17 anos de idade, pelo mesmo conflito, que é o conflito tratado nesse livro aqui, que é Arte e Medo. E ele é um conflito que provavelmente toda pessoa que se propõe a mexer com arte vai passar, desde o ponto de vista crítico, mas especificamente do ponto de vista criativo, E tem até uma passagem aqui nesse livro, esse aqui é um dos livros clássicos, assim, de vida de artista americana, assim, nas universidades, curso de escrita criativa, é um livro bem famoso, você vai ouvir diretores, roteiristas falando sobre ele, e, enfim, é um livro que eu devo ler uma vez a cada 2 anos, cada ano e meio, assim, eu leio esse livro de novo, assim, quando eu estou muito em conflito. E aí tem aqui uma passagem, A vida do artista é frustrante não porque a passagem é lenta, mas porque ele imagina que passa rápido demais. E aí tem tudo que você pode fazer hoje é trabalhar diretamente no que está à sua frente. O seu trabalho é desenvolver uma imaginação, uma imagem, imaginar o que é possível. E assim, é com passagens como essa que ele vai passando por várias e várias maneiras de lidar com a arte, de engajar o ato de fazer arte. E foi inclusive aqui que eu conheci a metodologia, lá no finalzinho, do Henry James, que são a metodologia dele, as 3 perguntas para avaliar uma obra literária, que eu amo isso aqui de paixão. Que é, você tem que fazer primeiro 2 perguntas e a terceira para fechar com chave de ouro. A primeira é, o que o artista estava tentando alcançar? Ele ou ela conseguiu? E a terceira questão, que ele fala que
The Third Zeisinger, né? A terceira para fechar com chave de ouro. Valeu a pena? E é isso que às vezes a gente não se pergunta para nós mesmos e tal. E só para voltar no início desse livro e finalmente, né, soltar do livro na mão aqui, mas que né, o medo do artista, assim, o medo da pessoa que cria, e o medo, acho que no geral, pensando que hoje em dia, isso é uma tese minha, tá? Isso aqui não tá no livro, mas do que eu já publiquei e tudo mais, pensando que hoje em dia, né, quem tem um Instagram, por exemplo, se torna o curador da própria vida como obra, né, da própria imagem. Então, o seu avatar, né, a sua representação virtual é a sua obra de arte, né? Você fazendo essa curadoria, seja você quer criar a persona satírica e irônica e triste e autodepreciativa do Twitter, você consegue fazer essa curadoria, ou você quer representar a sua vida de shape sarado, não sei o que, postando foto de fevereiro em agosto na praia, não sei o que, você consegue também. Enfim, tem várias maneiras de fazer isso, mas aí tem aqui que o medo, né, do artista, assim, o medo principal, essa é a espécie de medo que o seu destino está nas suas mãos, realmente, é acreditar que o seu destino realmente está nas suas mãos, mas que você é fraco, né, que suas mãos são fracas. E aí, pra mim, né, tipo uma espécie de meritocracia desvirtuada até, mas eu acredito muito, né, quase como se fosse a minha religião da ontologia do ser e tudo mais, mas eu gosto muito da frase do Ortega y Gasset, que era o filósofo favorito do meu filósofo favorito, que é o Wilhelm Flusser. Então, esse aqui é o livro, são as Meditações do Quixote, e tem uma passagem que ele diz que eu sou eu e minhas circunstâncias. E é aí que a gente começa a lidar com, realmente, medo, coragem, ser ou não ser, eis a questão e tudo mais. E do ponto de vista, assim, do criar, tanto criar a minha personalidade online, ou criar a minha obra, ou criar o que eu quero dizer, ou simplesmente experienciar o que as outras pessoas me dizem e lidar com isso de alguma maneira e reagir criticamente a isso. É engraçado pensar o quanto a gente às vezes não considera as nossas próprias circunstâncias. Eu fiz um vídeo sobre o Anthony Hopkins, né, que, se você perceber a ligação entre os dois, é que ele era um solilóquio, e tem muito dessa ideia, assim, eu sou eu e minhas circunstâncias, ele presume, contraditoriamente, assim, acho que ele engloba tanto uma ideia de uma meritocracia do sacrifício, de você sacrificar e conseguir fazer não sei o quê, apesar das suas circunstâncias, quanto a da inevitabilidade das próprias circunstâncias. Há coisas que você não vai conseguir fazer justamente por causa das suas circunstâncias. Eu não vou conseguir nascer norte-americano, eu não vou conseguir nascer francês e o francês não vai conseguir nascer brasileiro. Ele já nasceu francês. Enfim, esse tipo de coisa. E aí, voltando à ideia do fracasso, que é uma construção social e que é, né, a partir da expectativa do outro e tudo mais, falei um pouco, né, no vídeo de Anora sobre a agonia do Eros. Tem um solilóquio antigo, né, que é o Just Do It, né, que é quando um slogan diz mais que 1000 palavras e tudo mais. Mas tudo isso para mim vai se concentrando nessa ideia da autoimagem no mundo contemporâneo, assim. O que você é, qual a sua profissão, não sei o quê. E eu vejo o quanto isso vai se alterando conforme o tempo passa, né? Engraçado ver no LinkedIn, hoje em dia, que é uma rede social que eu, infelizmente, ainda preciso ter porque você provavelmente não se inscreveu no canal, não deu like, não se tornou membro aqui no canal por R$ 2,99, onde você tem acesso a tudo que eu leio e tudo que eu assisto. Mas, enfim, tô pegando jeito. Não, mas brincadeiras à parte, assim, ainda tem que ter LinkedIn, no mundo profissional não tem jeito e, infelizmente, você, para conseguir vagas e para conseguir, né, manter contato com seus chefes e tudo mais, você tem que estar lá. E é engraçado ver como, né, de um tempo para cá, cada vez mais as pessoas têm mais coisas na descrição, no subtítulo dela. A pessoa não é mais analista de qualquer coisa. A pessoa é analista e não sei o quê, e copywriter, e escritora de não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E como isso, tipo assim, é entendido como algo quase que positivo, assim. Claro que tem alguns cargos que as pessoas, executivo, não sei o quê, a pessoa vai deixar só executivo. Mas isso vem se mostrando também, sempre que aparece, eu vejo algum vídeo de react, de celebridade, essas coisas assim, ver o que é que tá na descrição, né, na bio das pessoas. E eu acho isso muito engraçado, assim, como é diferente a caracterização
das pessoas baseado no que elas querem construir para si. Tem muita gente que coloca mãe do Joãozinho, mãe do Enzo, aí tem lá marido da fulana, tem pai, fotógrafo, não sei o quê, tem todas as coisas que a pessoa é, menos a profissão, né? Porque minha profissão não me define. Então como é que esses conflitos de identidade vão aparecendo assim? E por que eu estou falando de arte e medo enquanto eu estou falando de conflitos de identidade? Porque eu, 6 anos atrás, né, a história eu escrevi um livro chamado, um livro de ensaios, foi publicado no jornal Relevo. Dá para conseguir ele online aqui. Um dia eu tomo vergonha na cara e publico ele fisicamente aí mesmo. Mas a ideia é o Videor Ergo Sum, né? Eu sou visto, logo existo. Ele articula umas coisas assim de Wilhelm né, construção da imagem, fala um pouco de Ortega y Gasset, usa Jacques Rancière e usa bastante ontologia orientada ao objeto, né, que é Donna Haraway e Graham Harman, que são filósofos assim, que a ontologia orientada ao objeto é toda uma área da filosofia, que é a área assim do não humanismo, né, a partir da perspectiva do não humano. E, enfim, não cabe entrar nisso aqui, mas tudo isso para dizer que é uma maneira de pensar a experiência a partir da experiência ela mesma, coisa assim. E como que uma metáfora de algo não pode ser o algo em si, e aí vai tudo para, né, a avatarização da existência no mundo, tem Byung-Chul Han, Agonia do Eros, Sociedade de Performance e tudo mais, e o foco assim na pornografização, né, da identidade, da imagem, do consumo do mundo e tudo mais. E nisso tudo, a chave, acho que elementar assim nisso tudo, e que é uma chave que é difícil às vezes de admitir, tanto como artista quanto como pessoa, é o medo. Onde está o medo nisso? Qual que é o papel do medo nisso? E o que esse medo representa em cada uma dessas identidades, né? Para a mãe do Enzo, o medo representa uma coisa muito distinta do que para o jogador de não sei o que, fotógrafo e não sei o que nas horas vagas, sabe? Que a pessoa que não põe... É um outro tipo de afirmação. Às vezes é um cara de 30 anos que não quer seguir o que a família dele quer para ele quer se afirmar como o eternamente jovem. Enquanto a outra é uma menina de 22 que teve filho cedo e que quer se afirmar como mulher, mãe do Enzo e tudo mais, e várias questões podem estar girando em torno disso, né? Que pode tanto vir de uma insegurança da própria pessoa, de será que eu tenho capacidade para isso ou não. Isso tudo é muito interessante, acho que é isso que eu gosto tanto de ouvir histórias das pessoas, assim, aleatoriamente, porque eu sempre respondo os comentários, né, que as pessoas estão contando histórias, porque eu valorizo o tempo que você tirou para escrever uma história e me contar ali, compartilhar com todo mundo, porque é bom ver, assim, que independente das suas circunstâncias e, acima de tudo, independente do seu eu, nós podemos compartilhar o mesmo medo, que muitas vezes significa que, mesmo tão diferentes sejam as circunstâncias quanto as identidades, a gente pode querer a mesma coisa e ter o medo de perder as mesmas coisas. E eu acho que isso é o que, né, cria essa sensação de comunidade, é por isso que eu gosto tanto de falar de textos, falar de literatura e ver onde cada pessoa chega num ponto ou outro. Nisso, só, né, para puxar o Ortega y Gasset aqui, quero trazer, né, um trecho dele sobre o amor. Ao contrário, o amor nos liga às coisas, ainda que passageiramente. Pergunte-se o leitor, que caráter novo sobrevém a uma coisa quando se verte sobre ela a qualidade de amada? E aqui ele vai falar, né, de amar o outro, de amar alguma coisa e tudo mais. E aqui eu pergunto, o que acontece, né, quando a gente está nessa sociedade da depressão e da performance e da exaustão, e fala-se muito de Byung-Chul Han e tudo mais, mas o que é que muda na sua percepção de si mesmo quando você passa a se amar, né, quando você se ama ou se cuida e tudo mais? Isso é uma coisa que eu tenho certeza que a maioria dos homens que estão assistindo esse vídeo nunca nem pensaram nisso, isso é uma ideia nova para mim também. E acho que o primeiro passo para assim, me cuidar e tudo mais foi deixar crescer o bigode e falar assim, não, o bigode vai ser o meu símbolo de, eu tenho que pensar na minha imagem de uma maneira minimamente, né, condizente com, sei lá, com a saúde ou com o que eu me vejo e tudo mais. Esse bobo, mas fez diferença. E o que é que muda nisso? Porque se você tem um Instagram e se você cultiva o seu avatar e avatariza a sua vida e manifesta isso como a sua obra de arte, você adora a si mesmo. Mas será que você se ama? Será que você sente o seu eu e as suas circunstâncias na sua completude, né? Qual que é a função do medo aí?
se você não tem medo de nada, é destemido, é corajoso, é corajosa? Será que não falta uma sinceridade aí em reconhecer que talvez a coragem, né, essa coragem exacerbada, seja um medo velado? Não sei, mas lendo a citação inteira aqui, página 32, eu sou eu e minha circunstância, e se não a salvo, não me salvo eu. Bene fac loco illi quo natus es, lemos na Bíblia, né? A tradução é, faça o bem ao lugar onde nasceste. E, na escola platônica, o propósito de toda a cultura se dá como isto, abre aspas, salvar as aparências, fecha aspas, os fenômenos. Quer dizer, buscar o sentido do que nos rodeia. Então, se eu não entendo o sentido do eu, não consigo inferir os sentidos das minhas circunstâncias, talvez o medo de criar a arte, ou o medo de realmente cristalizar essa identidade que eu criei, esse meu avatar, seja justamente de depois, lá de volta ao Arte e Medo, de que eu realmente estou num mundo em que eu tenho, né, em que as minhas ações influenciam nos resultados que vão acontecer para mim, e talvez eu até mesmo tenha as rédeas do meu destino, né, como falar aqui no livro, que o destino, o seu destino está nas suas mãos, mas as minhas mãos são fracas. Será que são fracas? E aí eu volto ao Anthony Hopkins. O que é ser forte? O que é ser fracassado? Ele fracassou, ele realmente fracassou no que ele queria, na intenção inicial dele, e talvez internamente, quando você vê ele chorando, vendo finalmente o sonho dele se realizar, ele fracassou. Mas será que isso é uma fraqueza? Não sei. Como prometido, não vou chegar em solução nenhuma, nem em conclusão nenhuma, mas eu vou continuar pensando nesse assunto. Vou deixar, né, referenciados aqui os vídeos disponíveis para cá, caso você queira entender como é que eu vou chegando nessas coisas, ou queira, a partir daqui, chegar em outro lugar e tomar as rédeas do seu destino. Se você quiser ver um pouco, né, falando de rede social aqui, como é que eu fiz para parar de usar redes sociais, tem um vídeo aqui no canal. E é isso, só queria pensar em voz alta um pouco, estava reflexivo aqui no finalzinho das minhas férias. Sou o Lucas, é um prazer ter você aqui e até o próximo vídeo. Tchau!